Olá, olá, você ligado nas principais notícias desta quinta-feira. Bom dia, está no ar. Planos de saúde são obrigados a realizar teste sorológico para novo coronavírus. E em parceria com a UFMA, o governo do estado vai mapear a doença em todo o Maranhão. Veja também o impacto da pandemia nos números de desempregados do país. No quadro de política, Congresso promulga hoje adiamento das eleições para novembro. E confira ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia para você, para sua família, esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora. Vamos lá, se cheio de esperança que a quinta-feira já começou, estamos juntos mais uma vez. Que bom saber que você está com a gente, viu? São 7h01, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário de Saúde do Estado. Vamos falar sobre os números da Covid, aquela preocupação que as pessoas têm de uma possível segunda onda, como é que está a situação em relação às UTIs aqui na capital, na Grande São Luís. A gente sabe que tem melhorado, inclusive, a situação aqui, mas no interior do estado tem avançado? Como é que está essa situação? Está sob controle? O que se pode falar nesse momento? Que orientação dá às pessoas de todo o estado, em especial do interior do estado, nesse momento, quanto à pandemia do novo coronavírus, hein? Já vamos falar também sobre o teste, a sorologia, que é um exame que vai ser em todo o estado para ter um dado mais preciso em relação à Covid-19 aqui do Maranhão. Esses e outros assuntos já numa entrevista ao vivo, ainda nesse primeiro bloco aqui do nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Gente, o estado ultrapassou agora a marca de 83 mil casos confirmados da Covid-19. Em todo o país, até o momento, mais de 60 mil pessoas, infelizmente, morreram em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Eduardo Ericeira está comigo e outras informações. Bom dia, Eduardo. Bom, a gente está com um probleminha com o Eduardo, daqui a pouquinho ele vai voltar, tem um probleminha no áudio do Eduardo, ele vai atualizar esses números para nós, mas são números que chamam a atenção. Em todo o país, o número de mortos e aqui no estado do Maranhão, o número de infectados pela Covid-19. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista ao vivo, trazendo mais detalhes a respeito desse assunto para você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Um abraço, amigos em Imperatriz, Caxias, Codó e Açailândia, acompanhando a nossa programação nessa manhã de quinta-feira. Olha, por falar em sorologia, a gente falou ainda há pouco, né? Em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, a Secretaria de Saúde do Estado vai realizar um estudo no Maranhão, mapeando aí para obter mais dados mais abrangentes, não é? Sobre o percentual da população que foi contaminada pelo coronavírus. O estudo faz parte de uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde espera ter um retrato mais amplo sobre a situação da Covid-19. O teste sorológico será feito por amostragem. As casas em que as famílias vão ser submetidas aos exames vão ser escolhidas por sorteio. Nós vamos sortear, a gente chama o setor censitário, né? Então são pedaços dos bairros que o IBGE tem. Aí nós vamos sortear, são 120 setores no estado, né? Dentro dos setores censitários, então, nós vamos às casas e nas casas a gente vai sortear um morador. O Maranhão é um dos estados que mais testam no país. Já foram mais de 160 mil realizados até agora, deixando o estado na terceira colocação no ranking nacional. No topo da lista aparecem Ceará e Distrito Federal, de acordo com dados divulgados pelas secretarias estaduais. O médico infectologista que faz parte do estudo afirma que o método que será aplicado é confiável e conta com a colaboração da população. Nós vamos precisar coletar sangue, né, para fazer a sorologia por um método chamado de quimiluminescência. Esse método ele tem uma maior percentagem de acerto do que os testes rápidos, né, que têm sido usados em alguns inquéritos. Só que vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente vai precisar coletar o sangue da pessoa, não só um furo no dedo. É importante que a população tenha conhecimento, né, para saber o que está acontecendo, para poder nos ajudar e permitir que a gente consiga entender melhor como é que a doença está se alastrando no estado. Agora sim, nós vamos com o Eduardo Ericeira, atualizando os números da Covid-19 aqui no estado e também em todo o país. Eduardo, você. Pois é, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse aí na entrada do jornal, mais de 60 mil mortes. Infelizmente, o Brasil aí rompeu essa marca dos 60 mil óbitos nas últimas 24 horas, agora totalizando o número de pessoas mortas vítimas da Covid-19 em todo o país, 60.632 pessoas que lamentavelmente morreram vítimas da Covid-19, são nas últimas 24 horas. Segundo o boletim emitido aí pelo Ministério da Saúde, 1.038 pessoas perderam as vidas.
e 3.931 óbitos ainda estão sob investigação em todo o país. O número de casos confirmados, Adalberto, a gente falou ontem, que provavelmente nesta semana, infelizmente, é um dado preocupante, é uma curva que a gente vem acompanhando, deve romper a marca de 1,5 milhão de casos confirmados em todo o país. Chegou aí a 1.488.753 casos confirmados do novo coronavírus. E aí a gente chama a atenção, ontem a gente havia registrado cerca de, segundo o Ministério da Saúde, a gente havia confirmado aí cerca de 34 mil casos confirmados, novos aí só nas últimas 24 horas. Só para você ter uma ideia sobre essa possibilidade de segunda onda e o quanto isso é preocupante, aqui no Maranhão ainda está um pouco controlado, mas infelizmente a gente tem percebido que as pessoas têm saído mais à rua, não têm se mantido tanto no isolamento social, no distanciamento social, e em algumas situações até evitando utilizar máscara, e ainda é preciso seguir essas recomendações. Em outros estados também a gente percebe que as pessoas têm baixado a guarda, infelizmente, porque o vírus continua circulando. Só nas últimas 24 horas foram 46.712 novos casos confirmados em todo o país, um pico elevadíssimo, o que totalizou aí mais de 1.488.000 casos confirmados em todo o país. Por conta disso, a quantidade ainda é muito grande, uma curva bastante ascendente em todo o país, por isso da importância de seguir as recomendações. Inclusive, daqui a pouco, o secretário Carlos Lula, secretário estadual de saúde, deve reforçar essa situação. O número de recuperados é um número satisfatório, mas infelizmente ainda tem muita gente perdendo a vida, perdendo a luta para o novo coronavírus, mas o número de recuperados chegou a 826.866 recuperados. Uma notícia boa agora é que foi aprovada aí os planos de saúde. Eles devem cobrir, a partir de agora, o teste sorológico para o novo coronavírus, que é fundamental, de extrema importância. Inclusive, o governo do estado já vem adotando isso na população. O exame pode ajudar o governo, isso todos os governos estaduais, o próprio governo federal, no mapeamento de dados mais precisos. Vamos acompanhar na reportagem. O PCR é o teste mais comum para detectar o coronavírus, mas o fato de algumas pessoas contraírem a doença e ficarem assintomáticas acaba refletindo nas estatísticas do governo. O mais indicado nesses casos é o teste sorológico, que acabou de ser liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para ser realizado pelos planos de saúde. Esta é a segunda resolução voltada para a testagem da Covid desde março deste ano. O PCR ele é mais específico até o 15º dia do início dos sintomas, porque é quando a carga viral ainda está elevada no nosso organismo, a gente consegue detectar o material genético do vírus no nosso organismo. Já depois desses 15 dias, o PCR não é mais indicado, porque a pessoa já começa a produzir anticorpos, e aí o mais indicado nesse caso é a sorologia, porque a gente consegue identificar se produziu ou não anticorpos contra o coronavírus. O teste sorológico mais indicado após a segunda semana de sintomas também serve para os pacientes que já positivaram para a Covid, já que ele aponta a quantidade de anticorpos no organismo, e é o que muita gente tem feito. Fui afastada do meu serviço de cuidadora e me isolei, fiz o tratamento com medicamentos. Após 20 dias, hoje realizei o exame sorologia na PAI. Fui muito bem atendida e aguardo resultados para a minha imunidade para o novo coronavírus e voltar ao trabalho tranquila. Fui afastada do trabalho, me isolei e segui todo o tratamento com medicamento. Tive sintomas leves e agora me sinto recuperada, mas vou fazer o exame de sorologia para ficar tranquila e saber se eu estou imune ao novo coronavírus. Os planos de saúde que tiverem cobertura ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia ou não e de referência, deverão realizar o teste sorológico. Nesse caso especificamente, os profissionais orientam que os pacientes podem ter tido sintomas gripais ou apenas contato com pessoas infectadas. A decisão passou a valer nesta terça-feira. Desde a primeira resolução, a Comissão de Saúde da OAB tem recebido denúncias do não cumprimento dessa medida pelas operadoras de planos de saúde e tem orientado a população com os órgãos de proteção do consumidor. Então o indivíduo ele pode buscar o PROCON, ele pode fazer um boletim de ocorrência também para dar mais robustez à sua reclamação na delegacia da defesa do consumidor. Ele também tem plataformas no governo federal, que é, por exemplo, o consumidor.gov, que é uma plataforma de solução de conflitos de forma administrativa, que ele pode sim enviar a reclamação, mesmo depois de toda essa tentativa e da necessidade, da urgência desse tipo de exame, de teste, aí o indivíduo pode procurar ou a defensoria, se não se vê em situação
financeira de arcar com um advogado particular, pode sim buscar a defensoria, e também a advocacia particular ele pode buscar para tentar ver seus direitos garantidos. Pois é, Adalberto e telespectadores, fundamental a questão da testagem para a elaboração por parte dos governos de ações preventivas aí de controle da pandemia do novo coronavírus. Só aqui no estado do Maranhão, por exemplo, que é um dos estados que mais testa, quase 170 mil testes já foram realizados. E essa notícia boa agora com a disponibilização do exame sorológico, que o governo do estado já está disponibilizando também à população. Só nas últimas 24 horas, 99 novos casos confirmados aqui na ilha de São Luís do novo coronavírus, 81 no município de Imperatriz e nas demais regiões no interior do estado, 2.625 novos casos. O número de recuperados, um número bastante elevado, bem satisfatório aqui no estado do Maranhão, 63.156 pessoas conseguiram se recuperar do novo coronavírus e 2.081 pessoas, lamentavelmente, 2.081 óbitos já foram confirmados aí, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Só nas últimas 24 horas foram 33 mortes aqui na Grande Ilha e também no interior do estado. Os casos confirmados já ultrapassam 83 mil. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. O nosso Eduardo Erceira, que daqui a pouquinho volta com mais detalhes para nós, girando pela cidade, circulando aqui pela capital. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Santa Inês, em Carolina, em Caxias, também acompanhando a nossa programação. Aqui no Bom Dia Maranhão, converso agora ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado, inclusive, que acaba de assumir o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Conselho Nacional, pela primeira vez, será presidido por um maranhense. Secretário Carlos Lula, bom dia. Tarefa importante no momento difícil que vivemos esse. E eu vi já o senhor, inclusive, lamentando aqui a renúncia do presidente do CONAS. Bom dia, secretário. Bom dia, Adalberto. Bom dia a quem nos vê, nos ouve. Sim, a gente lamenta a forma pela qual se deu a renúncia do secretário de Estado de Saúde do Pará, mas, de fato, ele entendeu que era o melhor para fazer nesse momento. Ele acaba que recebeu uma série de acusações que ele reputa infundadas e acredita que seria melhor até para ele fazer sua defesa fora do cargo. De todo modo, a gente recebe essa incumbência enorme de ser presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde em meio à pandemia. De nossa parte, a gente vai tentar estabelecer um diálogo com todos os secretários de Estado. Ainda hoje pela manhã, devo ter uma audiência virtual com o ministro da Saúde, o general Pazuello, e pretendo com ele acenar no sentido de que os estados querem. A gente entrou separado na pandemia, mas os estados pretendem sair juntos. Então, a gente vai oferecer por parte dos estados, se é consenso entre os secretários, a uma saída conjunta da crise junto com o Ministério da Saúde. Secretário, uma pergunta que a gente recebeu dos telespectadores, que é muito comum, a preocupação das pessoas nesse momento nós temos uma situação de volta gradativa do comércio, né? A gente está percebendo em locais de lazer também, como por exemplo as praias, a volta das pessoas, um número significativo de pessoas. Existem regras a serem cumpridas por bares, restaurantes, a gente sabe disso. Mas o medo das pessoas, e a gente quando anunciou a sua entrevista aqui, a principal pergunta que as pessoas fizeram há uma possibilidade de uma segunda onda aqui na Grande Ilha em relação à Covid-19? E assim, a preocupação qual é a situação hoje? A gente já sabe que a situação melhorou na Grande Ilha, mas ainda é complicada no interior do estado. Vamos falar primeiro aqui da capital e da Grande Ilha de São Luís. Há essa preocupação, secretário? Não, Alberto, essa pergunta é importantíssima e vale salientar o seguinte: o Maranhão hoje ele tem a menor taxa de contágio do país. Aí vamos lá para o 18º dia com R menor que 1. Se a gente for contar outra metodologia, a gente estaria entrando já para o 24º dia com nossa taxa de transmissão menor que 1. É a menor taxa de transmissão do país. Então, de fato, a gente é um dos poucos estados da federação que está retomando a atividade econômica com a queda dos casos. Isso não quer dizer que a gente está tranquilo. De fato, é possível que haja uma segunda onda da doença. Em que sentido? Se a gente se descuidar, a gente está voltando à atividade econômica de maneira paulatina, com segurança, mas eu preciso das pessoas a utilização de máscara, a higiene das mãos, né, a manutenção de regra de distanciamento social. Se as pessoas começarem a achar que a gente já venceu a doença, é o primeiro caminho para a gente perder.
se a gente olhar as últimas semanas de São Luís, a gente tem mantido estabilidade. A nossa meta é manter aqui o número de casos abaixo de 100, para paulatinamente a gente ir diminuindo esses casos. Muito dificilmente o Brasil vai zerar a doença, mas a gente pode mantê-la sob controle, a gente pode aprender a conviver com ela. Então, de minha parte, o que eu peço para a sociedade é entender isso. A doença não acabou. A gente ainda não venceu essa guerra. Mesmo com minha taxa de transmissão sendo baixa, seja em São Luís, seja já no interior do estado, que a taxa de transmissão diminuiu muito nas últimas semanas, eu não tenho condições de simplesmente achar que tudo acabou. Não, pelo contrário, a gente tem um caminho enorme ainda a percorrer de enfrentamento da doença até que surja uma vacina ou um remédio eficaz contra ela. Secretário, agora qual é a situação real no interior do estado? A gente sabe que avançou, né? A gente atualizou o último boletim da secretaria, o Eduardo deu aqui os números ao vivo, mas assim, que avaliação essa equipe do senhor faz da situação hoje no interior do estado em relação principalmente à ocupação de UTIs e número de casos? Isso é interessante. Nas últimas semanas, tanto a ocupação de UTIs quanto o número de casos tem diminuído muito no interior do estado. Ontem a gente teve um número alto, pouco mais de 2.000 casos, tirando São Luís e Imperatriz. Mas isso se deve, sobretudo, ao que aconteceu no movimento no final de semana da segunda-feira. Quase não houve casos anotados no sistema. Então, muito provavelmente, os números de ontem e de anteontem já revelam que estava havendo um represamento dos casos que foram lançados num dia só da semana. Então, quando a gente pega e faz a divisão para ter uma ideia de quantos casos nós tivemos na semana, ainda é um número controlável. De todo modo, a doença avançou de modo diferente de região por região. Então, a gente já teve uma preocupação com o Médio Mearim, hoje os casos lá estão controlados, tivemos preocupação com Imperatriz, conseguimos controlar os casos. Hoje, a nossa preocupação é com o leste, sobretudo com os municípios que fazem fronteira com o Piauí. Por quê? Porque o Piauí entrou numa fase de descontrole. Como tem um número muito alto de casos, por exemplo, hoje nossa preocupação é com o Timon e Caxias, porque teve um aumento nas últimas semanas. De todo modo, no final de semana, nós aumentamos os leitos de UTI, tanto em Timon quanto em Caxias, e a gente tem conseguido dar uma resposta hospitalar para a doença nessa região. Mas é importante, a gente não pode simplesmente achar que a gente já venceu. Ontem estive em Lago da Pedra, num dos hospitais que a gente inaugurou, e lá tinha uma ocupação boa de pacientes, e ainda havia, por assim dizer, que o pico parecia já ter sumido da cidade, mas ainda tinha um número grande de pessoas infectadas com a doença. Secretário, a gente ainda há pouco rodou aqui uma reportagem sobre a sorologia, né? O teste, a parceria com a Universidade Federal do Maranhão. Quando, de fato, começam a ser feitos esses testes e quanto tempo deve durar aí esse período de testagem? A gente deve iniciar os trabalhos de campo em 2 semanas. A gente tem uma reunião amanhã para fechar a metodologia de como vai ser utilizado, fechar a estrutura. A gente vai fazer coleta em todas as regionais de saúde do estado. Essa coleta vai se dar por meio de sorologia. A gente vai fazer a coleta de sangue das pessoas. Apenas as pessoas que não aceitarem ter a coleta de sangue, a gente vai fazer um teste rápido. E a gente acredita que em 1 semana a gente deve fazer a coleta disso tudo. E talvez em mais de 1 semana a gente consiga fazer a divulgação dos resultados do inquérito sorológico. Então a gente acredita aí que entre 2 a 3 semanas a gente já tenha o resultado da primeira fase do inquérito. Devem ser realizados aí por volta de 5 a 10 mil testes para que a gente tenha essa resposta por parte desse inquérito para saber de fato, fazer a projeção de fato de quantas pessoas foram infectadas no estado. Por falar em projeção, queria encerrar essa entrevista perguntando ao senhor sobre o que é possível anunciar ainda essa semana. A gente já teve casos de UTIs que foram fechadas, ainda bem, não há necessidade mais de uso dessa rede tão ampliada em relação aos casos de Covid. Que dado o senhor teve ontem e que pode já, inclusive, passar aqui o telespectador da TV Difusora quanto a esses próximos passos? Na verdade, a gente tem uma baixa ocupação em várias unidades nossas. A gente está pensando, por exemplo, já rever o hospital de Açailândia, o hospital de campanha, que lá foi montado. A gente tem ocupação sempre abaixo, entre 20% e 30%, é muito baixa para a manutenção do hospital. Eu tenho alguns serviços
que já estão sendo repensados. Já voltei, por exemplo, ao Hospital de Traumatologia e Ortopedia, já voltei ao ambulatório. O Hospital Carlos Maceira deixou de receber pacientes de enfermaria para a Covid-19, está recebendo ainda pacientes de UTI, mas as enfermarias vão ser esvaziadas exatamente para a gente voltar a receber pacientes com outras enfermidades. Então, paulatinamente, a gente vai ter essa retomada dos serviços em nossas unidades. Muito provavelmente, daqui a algumas semanas, a gente vai ter 1 ou 2 hospitais apenas a concentrar esses casos de Covid-19 se a curva continuar dessa forma. Se a gente continuar tendo um número pequeno de casos e uma pequena procura nas nossas unidades de pronto atendimento. Hoje, de fato, o que já começou é o aumento das outras doenças, né? A gente começou a ter traumas sobretudo por acidente de trânsito, a gente voltou a ter outro tipo de doenças que durante a pandemia as pessoas estavam em casa, estavam com medo até de procurar o hospital, e elas estão retomando paulatinamente, porque os serviços também estão tendo esse retorno. Obrigado, secretário, pela entrevista. Boa sorte aí à frente do Conselho dos Secretários e boa reunião com o ministro. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, a respeito de vários assuntos aí, portanto, continua aquele alerta para que as pessoas participem mais do que nunca, espalhando inclusive essa notícia. Essa você pode espalhar, não fake news, mas essa notícia de que não está dominada, a Covid-19 continua sendo uma ameaça, a pandemia continua e os protocolos devem ser respeitados. Então, continuam essas observações, isso é fundamental para que a gente continue, a partir de agora, ampliando aí esses espaços, inclusive, de abertura do comércio, de volta normal da economia, né, que a gente possa, aos poucos, ir retomando isso, mas depende muito dos números, do resultado que conseguimos todos nós juntos alcançar diante dessa pandemia. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. É hora de conferir agora o nosso giro de notícias. Os contribuintes que perderam prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020 podem enviar o documento com a incidência de multa por atraso. A Receita recebeu mais de 31 milhões de declarações. A multa mínima para quem era obrigado a entregar e não enviou o documento dentro do prazo é de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. Os responsáveis por crianças entre 6 meses e 5 anos, além de adultos e gestantes que perderam a vacinação, podem procurar os postos de saúde para se vacinar contra a influenza H1N1. De acordo com dados do setor de imunização da pasta, 44.513 pessoas incluídas nestes públicos não se protegeram durante a campanha. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram o resultado da enquete para a escolha do novo período de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Para 49,7% dos estudantes, o Enem impresso deve ser aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem digital em 16 e 23 de maio. As provas que aconteceriam em novembro deste ano foram adiadas em função das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. No próximo bloco tem informações de Imperatriz para você aqui no nosso Bom Dia Maranhão. E tem Silvã Alves também falando de segurança, já atualizando os principais assuntos da área. Fique ligado no Bom Dia Maranhão, nós voltamos em instantes, inclusive com imagens ao vivo, em tempo real, aqui da capital maranhense, imagens do trânsito em São Luís. São 7 horas e mais 23 minutos, voltamos já. São 7 horas e 26 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão. Um abraço pessoal com a gente nas redes sociais, a Joana Medeiros, também o Joaci Oliveira, Ana Euzice Ramos, está mandando um beijo para toda a equipe. O Paulo Sérgio Viana está com a gente também ligado. Não deu tempo, o Paulo, acho que ele é lá de São Mateus para fazer a pergunta para o secretário, mas fica aqui o registro da sua participação, tá bom? Obrigado, valeu, continue acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais. São 7 horas e 27 minutos. Vamos saber como é que está o trânsito agora na capital, gente? Imagens em tempo real a gente tem da central de monitoramento aqui da Prefeitura de São Luís. Primeiro, área Itaquibacanga, olha aí, ó, o trânsito fluindo principalmente no sentido Bacanga Centro, olha aí o volume. Muito grande já nesse horário, muita gente se deslocando do Saviana, da Vila Embratel, do Anjo da Guarda e recebendo o abraço da equipe do Bom Dia nessa manhã. Vamos lá, vamos se encher de esperança que a quinta já começou. Olha o sol brilhando aí, ó. Avenida dos Portugueses, imagens em tempo real para você. Mais um ponto da cidade agora. Para onde que a gente vai, Bueno? A gente ficou meio ali sem saber para onde a gente ia, mas agora a gente definiu que vai para o São Francisco. A imagem congelou? Deu probleminha na imagem?
Ficou meio tonto aqui naquela hora de mudar. Avenida Castelo Branco, gente, trânsito tranquilo nesse momento e as pessoas de forma acertada aguardando para atravessar onde? Na faixa de trânsito, como deve ser. Responsabilidade no trânsito é assim, de todo mundo, do motorista, do pedestre também, do ciclista. Aí está a rotatória que fica no bairro do São Francisco, nesse instante, com trânsito tranquilo. Agora a gente pega rapidinho um jatinho e vai para onde? Para Beira-Mar. Estamos aí na Beira-Mar, olha amarelo. Está seca aí nesse momento, né? Ponte José Sarney com 2 pistas liberadas. No sentido centro, uma no sentido São Francisco. Aí está, mas sem registro de acidente até o momento. Essa é a informação que a nossa equipe tem. Não há nenhuma lentidão no trânsito por enquanto. Aí é o semáforo que o pessoal está aguardando. E na Jerônimo de Albuquerque, olha como está o trânsito. Muita gente saindo de casa nesta quinta-feira, a essa pista da esquerda. Você sabe aquela pessoal que vem do Angelim, que se desloca no sentido Coama Centro. Mas não há, aliás, há um registro de acidente na madrugada na Daniel de Latouche, tá bom? Houve um capotamento por lá. Essa é a informação que temos na Daniel de Latouche, mas aí onde você viu, na Jerônimo de Albuquerque, o trânsito está tranquilo, né, fluindo normalmente, pelo menos. Tranquilo não dá para dizer, porque está todo mundo de volta aí já no trabalho, né? As aulas não voltaram ainda, as escolas só no mês de agosto, mas o trânsito já começa a ficar mais carregado. Você viu o secretário de saúde falando, né? Infelizmente, problemas de outra ordem agora. Quais? Por exemplo, a situação relacionada a acidentes de trânsito, né? Levando as pessoas para os hospitais, porque o volume aí cresceu mais uma vez nas estradas que cortam todo o Maranhão, enfim, todas as cidades aqui do nosso estado. São 7 horas e mais 29 minutos. Agora é hora de falar de segurança com Silvan Alves. Ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 está comigo aqui no Bom Dia. Bom dia, professor Silvan Alves. Bom dia, professor Adalberto. Tudo bem? Só professor aqui. Vamos em frente, você ligado com a gente em todo o estado, aí em Santa Inês, também em Açailândia, acompanhando a nossa programação. Silvan, agora a gente fala de uma situação, claro, lamentável sobre todos os aspectos. 2 crianças morreram afogadas durante uma pescaria. Aonde foi, Silvan? Lá em Bacabal, Adalberto, e a suspeita é de que, como eram as crianças na comunidade, lá no lago, onde sempre os pais iam pescar, as crianças saíam para mergulhar e etc. Como eram crianças acostumadas a tomarem banho e mergulhar no lago, a possibilidade, aqui a suspeita, é de que essas crianças, antes que elas tenham sido se afogado, elas podem ter recebido uma descarga elétrica, do peixe elétrico, no caso o puraqué, como ele é conhecido lá naquela região, porque eles sabiam nadar muito bem e tal, e quando levaram a descarga elétrica, elas acabaram ficando desacordadas, e como não tinha ninguém para socorrê-las, elas acabaram sendo vítimas de asfixia por afogamento. E aí a família, o pai lamentou, inclusive, a avó, que não tinha ninguém lá no momento para socorrer essas crianças, e ficou mais uma vez um alerta feito, inclusive pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e pela polícia, que nunca se deve deixar as crianças só, mesmo num local onde elas sejam habituadas, não é? Elas estejam familiarizadas com aquele ambiente, é sempre bom alguém estar de olho. Fica o alerta mais uma vez, a gente está em julho, aí a gente não tem aquelas tradicionais férias que estão no período de pandemia, mas até como as escolas estão suspensas, tem muita criança em casa, e agora com essa liberação, aí já pode ir para a rua e tudo, pode acontecer situação como essa que você falou, de liberar os meninos para irem, por exemplo, para os rios. A gente tem um estado que é cortado por vários rios. Muitos rios, lagos, lagoas. Lagos. Fica aqui o alerta, então, para as pessoas em relação a esse aspecto. Silvan, um sargento do Centro Tático Aéreo foi morto ontem, o que aconteceu? A polícia foi fazer uma operação. Na verdade, um cidadão ele ficou revoltado porque ele já tinha problemas mentais, ficou revoltado porque não foi aprovado o auxílio emergencial para ele, já tinha distúrbios mentais. Isso aí foi lá no povoado Viola, que fica no município de São Domingos do Maranhão, e a primeira guarnição aí para lá foi a guarnição de São Domingos, e lá ele baleou o soldado Danilo, né? Está fora de perigo, foi um tiro na perna e ele está fora de perigo. E aí, como estava uma situação fora de controle, a polícia chamou o apoio do Centro Tático Aéreo, que tem uma aeronave que está lá na área participando de operações, e aí essa aeronave foi dar o apoio lá nessa ocorrência lá no povoado. Acontece que quando chegou lá, eles foram recebidos também a tiros, né? O cidadão surtou, estava totalmente fora de controle, armado com uma espingarda bate-bucha, e é assim que os policiais tentaram desembarcar, ele acertou o sargento Cantanhede à altura do pescoço, uma região vital, né? E aí, infelizmente, o militar perdeu a vida, veio a óbito. Nessa troca de tiros, ele também foi baleado, o homem que estava fora de controle, surtou por causa da não inclusão do nome dele no auxílio emergencial, ele também foi baleado e morreu no local. O soldado Danilo,
foi socorrido na mesma aeronave, foi para o hospital, ele está no hospital Socorrão, lá de Presidente Dutra, onde ele passou por uma cirurgia. Silvão, um homicídio foi registrado na Vila Palmeira. A vítima foi identificada como Cairo Fabrício. Exato. Esse é um crime com mais uma característica de execução. Possivelmente, o Cairo Fabrício, de acordo com as informações que foram levantadas lá pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele pode ter sido confundido com alguém. E aí os indivíduos chegaram lá e executaram esse rapaz, executaram esse jovem. Inclusive ele já tinha se convertido, estava indo procurando outros caminhos, indo para a igreja, né? E você sabe que às vezes isso não é perdoado, os caras não perdoam, vão lá e acabam executando a pessoa, como pode ter acontecido aí nesse caso aí do Cairo Fabrício. Esse caso foi encaminhado para a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa e é claro, com o andamento das investigações, os autores devem ser identificados. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vem comigo, são 7 horas e mais 33 minutos. A informação não para até as 8 horas da manhã. Tem Bom Dia quando chega o primeiro impacto. Olha, nesse mês de julho, o movimento deve aumentar no aeroporto de Imperatriz. É claro que a gente não deve ter aí, não deve ser o mesmo movimento do ano passado, mas aos poucos o número de voos que partem ou chegam à segunda maior cidade do estado deve crescer. Em Imperatriz operam 2 linhas aéreas e desde o início da pandemia era apenas um voo semanal. Mas pelo menos uma das empresas vai retornar os voos neste mês e o número de pousos e decolagens vai aumentar. O aeroporto ainda está vazio, mas o destino por enquanto vai ser apenas para São Paulo. Nas primeiras 2 semanas serão 4 voos semanais, no domingo, segunda, quarta e sexta-feira, e nas 2 últimas semanas de julho, um voo na terça-feira vai ser incluso. Além dos que vão viajar, as companhias aéreas e agências de viagens comemoram. Com a pandemia e sem a flexibilização de voos, a queda no faturamento foi de pelo menos 95% por conta da paralisação do fluxo de pessoas de um destino para outro. Queda no faturamento do turismo como um todo, quando eu falo turismo, eu falo do setor de aviação, do setor de meios de hospedagem, de agenciamento de viagem, de transporte turístico. A queda no faturamento no setor turístico, a nível de Brasil, foi em torno de 95% a 99%, porque nós tivemos determinados segmentos do turismo que praticamente parou as atividades. As companhias aéreas chegaram a reduzir drasticamente seus voos em até 95%. Hoje nós temos, no mês de julho, a gente está tendo sinal de uma retomada gradual, mas é uma retomada, é uma melhora. E com o retorno das viagens, o serviço aeroportuário em Imperatriz continua com a campanha de orientação e prevenção da Covid-19 aos passageiros, como álcool em gel na entrada, aviso de distanciamento mínimo nos assentos e filas, informações sobre como evitar o manuseio de cartões de embarques impressos, além da intensificação de limpeza das áreas comuns do aeroporto. Olha, pessoas com débitos no Serasa poderão renegociar os débitos atrasados ou negativados em mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas por todo o país. Os descontos podem chegar a 90%. O serviço, que está disponível desde a última segunda-feira, pode ser realizado em qualquer agência dos Correios. Pessoas com nome inscrito na Serasa poderão renegociar as dívidas. A principal vantagem é que os descontos para refinanciamento podem chegar a 90%. A gente sabe que, estando em 7.000 agências dos Correios espalhadas por todo o país, a gente fica mais próximo da população. Sabemos que nem todos os consumidores têm acesso à internet hoje ou têm a facilidade de mexer com a internet. Então, sem dúvidas, essa iniciativa ela vem suprir essa necessidade que a gente tem hoje no país. A plataforma Serasa Limpa Nome tem parceria com empresas dos mais diferentes segmentos. Bancos, operadoras de telefonia, internet e TV a cabo encabeçam essa lista. No total, quase 10 milhões de acordos foram feitos nos últimos 2 anos, desde o relançamento do Serasa Limpa Nome, o que totalizou 344 bilhões de descontos concedidos. O procedimento é considerado simples e rápido. O consumidor precisa se deslocar até uma das agências dos Correios com o CPF e um documento oficial com foto e solicitar pelo serviço em questão no balcão da agência.
Esse já é o terceiro serviço oferecido pela Serasa nas agências dos Correios. O cliente pode verificar a situação do CPF por meio do Meu Serasa e analisar o CPF, o CNPJ e a pontuação na Serasa de terceiros por meio do Você Consulta. O Serasa Limpa Nome é um serviço que vai ser ofertado em todas as unidades por período indeterminado, ou seja, não somente agora no período da pandemia, mas enquanto o serviço estiver vigente nos Correios. O serviço é muito simples e em 5 minutos o cidadão ele vai verificar condições especiais de negociações, imprimir os boletos, após esses pagamentos verificar, seja nos canais do Serasa ou nas próprias agências dos Correios, se as suas dívidas foram quitadas. São 7 horas e mais 38 minutos, 7h38. E aí eu pergunto, será que vai chover nessa quinta-feira? A gente começa com São Luís, a nossa previsão do tempo. São Luís hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvas isoladas. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, hoje com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 34 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de pancada de chuva, mínima de 21, máxima de 32. Vamos lá que o nosso Alexandre Pimenta vai colocar na tela para a gente. Daqui a pouco, a gente tem aqui na tela 3 cidades, Bacabal, Pinheiro e Barreirinhas. Em Bacabal tem céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Pinheiro da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. Por lá, mínima de 23, mas a máxima é 32 graus, bem quente, né? Em Barreirinhas, de volta aí o Portal dos Lençóis Maranhenses, muita gente acompanhando a gente aí nas pousadas nessa manhã. Olha, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 24, máxima de 31 graus. Pessoal lá em Barreirinhas comemorando aí a volta aos poucos, né, das atividades econômicas, das atividades da área do turismo, por exemplo, a partir de agora em todo o estado. No próximo bloco, o Congresso promulga hoje a PEC que adia as eleições para novembro. Assunto, inclusive, para John Coutrinho no quadro de política. E mais, veja a preparação da UEMASul para a retomada do ano letivo. São 7 horas e mais 40 minutos. Nós voltamos já já. São 7 horas e mais 43 minutos, de volta ao vivo Bom Dia Maranhão para todo o estado pela TV Difusora. Em Imperatriz, a UEMASul se prepara para a retomada do calendário acadêmico em meio à pandemia. A rotina de aulas da Aline mudou completamente desde o início da pandemia. No entanto, a estudante reconhece que o meio não é totalmente igualitário, mas para ela ainda não é o momento do retorno de aulas presenciais. Principalmente porque, acompanhando os boletins do município e do estado, nós temos visto que a pandemia tem se alastrado de forma bem agressiva na nossa região. Após reunião com o Conselho Universitário da UEMASul, o calendário acadêmico foi aprovado e vai ser reaberto este ano. É uma nova realidade que a gente vive, né? Então, essas aulas remotas são difíceis da adaptação no início, mas depois a gente acaba se acostumando, né? A resolução aprovada trata-se de um período letivo especial, cujas aulas vão de 15 de julho a 17 de agosto. Teremos disciplinas de férias agora, no mês de julho e no mês de agosto. Os estudantes que quiserem participar dessas disciplinas de férias, desse calendário especial, devem acessar o site da universidade. O edital é o edital número 26. Esse edital ele vai dizer ele está dizendo todas as formas de participação. Os nossos professores, a comunidade acadêmica está preparando essas aulas, porque elas vão acontecer de forma remota. E a resolução que dá base para a construção desse calendário também está no site da universidade, que é a resolução 107. Eu espero que todos da nossa comunidade, os estudantes, os professores e a comunidade em geral, os pais, possam entender que a situação em que nós estamos vivendo agora na nossa sociedade não é uma situação que permita que a gente faça esse retorno presencial. Por meio de uma live, a pró-reitora explicou as formas de educação complementares ao ensino presencial, considerando a diversidade da instituição, para atender o corpo discente, assim como o novo calendário.
São 7 horas e mais 45 minutos, 7h45. O Congresso Nacional deve promulgar hoje a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições para novembro, já que o texto já passou pelo Senado, passou ontem pela Câmara. Não é isso, Eduardo? É isso mesmo, Adalberto. A aprovação aconteceu em 2 turnos na Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional, a PEC, que garante aí o adiamento das eleições. É um adiamento para acontecer ainda este ano. Já havia sido aprovada no Senado Federal, a gente repercutiu aqui no Bom Dia Maranhão. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados em 2 turnos, como eu disse, e deve ser sancionado hoje no Congresso Nacional, em sessão que será realizada daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. Dessa forma, o primeiro turno das eleições municipais ele foi adiado aí em 6 semanas, saindo do dia 4 de outubro, previamente marcado, isso tudo por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Uma série de readaptações foram realizadas. Isso também aconteceu com as eleições, com as datas aí das eleições municipais que acontecem neste ano. Saiu do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, houve essa transferência no primeiro turno, e essa remarcação que foi aprovada no Congresso Nacional pelo Senado e também pela Câmara dos Deputados para o dia 29 de novembro, nos locais em que vai haver o segundo turno. A proposta confere ainda ao TSE a prerrogativa de definir os horários de funcionamento. Isso ficou acordado, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que definir, as datas foram previstas pelo Congresso, mas o TSE tem que definir as datas no intuito e também aí condições para evitar aglomeração. Isso o Tribunal Superior Eleitoral tem que estudar, tem que planejar as melhores formas para evitar aglomerações. Aí definição de horários em grupos de risco, definição de sessões para serem utilizadas por esses grupos. Isso tudo, toda medida que vai ser adotada agora pelo Tribunal Superior Eleitoral é para evitar, no intuito de evitar a aglomeração. A Câmara dos Deputados também modificou 2 pontos do texto que foi aprovado no Senado Federal. Na votação desta quarta-feira, os deputados suprimiram um trecho da PEC oriunda do Senado e estabeleceram a necessidade de autorização por meio de decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional para eventual remarcação das eleições em determinados municípios. Até então, essa decisão seria apenas do Tribunal Superior Eleitoral, mas para os deputados é preciso haver um decreto legislativo por parte do Congresso Nacional. Lembrando que as eleições, isso depende, claro, de cada município, da situação sanitária de cada município, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, essa remarcação de data. Lembrando que isso tem que acontecer até o dia 27 de dezembro, as eleições deste ano tem que acontecer o prazo limite até o dia 27 de dezembro, e os deputados também retiraram do texto a determinação para que o TSE promovesse eventual adequação das resoluções que disciplinam o processo eleitoral de 2020. No entendimento dos parlamentares, dos deputados, essas normas já estão aprovadas desde março deste ano e, portanto, não podem ser modificadas. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Ótima quinta-feira, Eduardo. Aí o nosso Eduardo atualizando você com as principais notícias relacionadas ao adiamento da eleição. E o Tribunal Regional Eleitoral está se preparando para essas eleições aí com a data alterada. Inclusive se preparando para voltar a atender de forma presencial a Justiça Eleitoral do Maranhão. Vamos ver. Antes que fosse definido o retorno dos servidores à Justiça Eleitoral, criou um comitê para que se pudesse traçar um protocolo visando garantir a segurança na volta às atividades presenciais. Tivemos 3 etapas. A primeira etapa foi um questionário para todos os servidores do tribunal, onde eles responderam a respeito dos grupos de risco. A segunda etapa para os gestores das unidades, que responderam quais as atividades que estavam sendo desenvolvidas de forma remota, que poderiam continuar de forma remota sem prejuízo dos trabalhos. Esse foi o nosso parâmetro para fazer todo o protocolo de segurança do retorno das atividades. As atividades presenciais no prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão voltam no próximo dia 13 de julho. Já nas zonas eleitorais, a previsão é que os trabalhos retornem em 20 de julho. O uso de máscaras e a higienização constante das mãos são algumas das recomendações que serão seguidas pelos servidores. Toda a garantia de segurança, né? Os funcionários com máscara, com gel. Quem chegar vai ter também o dispositivo de higienização, entendeu? Vamos, se for preciso, organizar fila, nós vamos organizar fila com o devido distanciamento, enfim. Nós vamos fazer esse trabalho sem qualquer risco. Servidores com mais de 60 anos ou que possuem comorbidades permanecerão exercendo as funções por meio do teletrabalho.
Mesmo sem atividades presenciais, o TRE do Maranhão seguiu desenvolvendo todas as tarefas referentes às eleições municipais de 2020. Essas facilidades realmente todas elas viabilizam realmente que esse trabalho seja feito quer aqui, quer de forma remota, né? E evidentemente no momento desse toda a nossa equipe, inclusive nossa equipe de tecnologia, nossa equipe de informática disponibilizou os melhores meios, o meio mais moderno que tinha para que os trabalhos fossem desenvolvidos. John Coutrinho está comigo nessa manhã para começar falando sobre esse adiamento das eleições, já que deve ser promulgada hoje a PEC. John, bom dia. É isso, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Como o Eduardo falou, promulgada hoje, não precisa passar pelo aval do presidente da República, né? Uma PEC que já foi aprovada no Senado e agora irá para a sanção às 10 horas hoje no Congresso. Importante destacar o seguinte, como o Eduardo falou, tem um detalhe importante. Antes o TSE decidia sobre a realização das eleições em cidades que podem ser acometidas por uma nova pandemia de coronavírus. Por exemplo, aqui no Maranhão, no interior do Maranhão, uma cidade... Algum caso específico, caso específico, o TSE decidir. Agora não, é o Congresso, Decreto Legislativo, que vai decidir essa nova data com limite até 27 de dezembro. Limite até 27 de dezembro. A preocupação é se vai ter essa agilidade suficiente para tratar do assunto, porque geralmente quando é o TSE é uma reunião rápida, uma decisão única, né? E num coletivo como o Congresso, você sabe se vai ter os interesses também. Interesses, exatamente, tem os interesses. Tinha interesses, inclusive, dos próprios deputados, que ia prejudicar, que ia favorecer os prefeitos que estão no cargo, né? Se fosse adiadas as eleições, como foi confirmado no Congresso. Tinha tudo isso. Adalberto, outro ponto importante. Também é permitido a realização das convenções de forma virtual. Isso foi também aprovado. Os candidatos, por exemplo, para formalização de candidaturas, de coligações, você pode fazer isso virtualmente. Então, outro ponto interessante. É importante destacar aquilo que nós falamos ontem, dessa válvula de escape. Nessa válvula de escape foi um pedido do próprio TSE, que foi incluído no relatório do senador Everton. O Everton, portanto, colocou, já abrindo essa possibilidade, essa margem de que pode haver, aí, como você falou, Adalberto, um caso atípico, né, em qualquer cidade do país, em relação ao coronavírus. Então, é importante que a segurança do cidadão, do eleitor, foi colocada em primeiro lugar. Agora, outras discussões virão, Alberto. Por exemplo, em relação aos horários do dia da votação. Há uma discussão, por exemplo, de que isso pode favorecer a abstenção. A abstenção porque eu não vou saber, eu vou em qualquer horário que eu quiser e não é o meu horário. Aí eu não volto mais para votar, não. Eu não vou querer mais ir, não. Já fui, não consegui votar. Já gastei o dinheiro do transporte, que às vezes nem tinha. E isso vai ser difícil organizar, colocar na cabeça do eleitor. Vai dar um trabalho muito grande. Então, há essa possibilidade de votação por faixa etária. Isso vai ser discutido, analisado. Prorrogação de votação até às 20 horas da noite. Mas isso ainda vai ser analisado. Outro detalhe, a possibilidade de não exigir a biometria, para evitar aglomeração. Muita gente tem dificuldade, né, de nós colocar ali a digital, dá problema, dá erro. Amanhã, inclusive, John, a gente vai trazer um especialista aqui para dar mais detalhes ainda a respeito dessa PEC que vai ser promulgada hoje. John, o Ministério Público Eleitoral pede apuração sobre a propaganda antecipada e abuso de poder. Quais foram os pré-candidatos aí? O pré-candidato a prefeito Eduardo Brade e o vereador e pré-candidato à reeleição, Marcial Lima. Eduardo Brade e Marcial Lima participaram aí de uma live, né, promovida pelo um sistema de televisão aqui da capital, e apareceram imagens, o nome deles, Adalberto, né, ao lado. E o procurador regional eleitoral, Juraci Guimarães, ele pediu às promotorias eleitorais, procurador regional eleitoral, Juraci, pediu às promotorias eleitorais para investigar se houve propaganda antecipada e se houve abuso de poder econômico e político por parte de Eduardo Brade e por parte do Marcial Lima, que são do mesmo partido, né, que concorreram às eleições deste ano. Obrigado, viu, John? Até amanhã, também. Nosso John Coutrinho, colunista de política, amanhã a gente vai falar mais aqui no Bom Dia sobre essas mudanças aí, gente, para as eleições agora de novembro, né? Foi liberado para visitação pública o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas o número de visitantes foi reduzido apenas para 55% da capacidade. Foram quase 100 dias sem receber visitantes. A reabertura do Parque Nacional dos Lençóis acontece com algumas restrições importantes. É exigido o uso de máscaras,
assim como também os carros que fazem o transporte turístico tiveram a diminuição da sua capacidade de carga, só podendo no máximo até 7 passageiros por carro. São medidas como essas que tentam garantir a segurança de todos os visitantes e que é importante, friso mais uma vez, que todos sigam. O Parque Nacional dos Lençóis abrange uma área de 155 mil hectares. Do tamanho da cidade de São Paulo, o lugar é visitado principalmente por pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, que se encantam com a bela paisagem. Lagoas que se formam entre as dunas. Os meses de maio, junho e julho são considerados os de maior procura por viagens com destino aos Lençóis maranhenses. Somente agora em julho é que o Parque Nacional dos Lençóis foi reaberto. E isso não significa dizer que as agências de viagens conseguirão recuperar todos os prejuízos contabilizados. É que muita gente ainda está preferindo permanecer dentro de casa. Isso sem falar que a tendência é que os pacotes para esse tipo de roteiro devem ficar bem mais caros. De forma a quem ser o maior prejudicado é o viajante, né, que vai para o seu momento de lazer, mas pagando um valor que fica muito dificultoso para pagar e se manter ali no passeio. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, a reabertura é sim uma boa notícia para o setor, que já consegue perceber o interesse de algumas pessoas em visitar os lençóis. A gente espera que esse crescimento continue até o final do ano, até mesmo porque a galera que estava em casa estava entediada, estão realmente chateada por estarem presos dentro de casa e eles querem pegar um pouco de ar fresco, um contato com a natureza também é sempre muito bom. Uma das ideias nesse primeiro momento é incentivar o maranhense a redescobrir o próprio estado, uma forma de ajudar a reaquecer a economia, principalmente o setor de turismo. Tenho certeza absoluta que nós temos um grande potencial, não só em relação ao Maranhão, mas também de todos os estados do que ficam no nosso entorno, que são os maiores emissores de turistas para o nosso estado, como por exemplo Pará, Tocantins, Piauí, Ceará. E a nossa estratégia de promoção do destino, ela será agora muito mais forte dentro desse sentido e dentro dessa direção. É maravilhoso, né, gente? Parque Nacional dos Lençóis é uma belezura, com certeza. Um abraço aos amigos aí em Barreirinhas acompanhando a nossa programação nessa manhã. Pessoal aí daqui de Hoteleira também já, né, respirando outros ares aí já mais, né, tranquilos, digamos assim, porque há uma retomada agora gradual do setor. A cidade em especial depende muito, né, dessa renda que vem do turismo, né, da indústria do turismo. Quero mandar um abraço aqui para a Rosenilde Lopes, que está em Monção acompanhando a gente, e o Manuel Filho lá em Brasília acompanhando também pelo Facebook. Amanhã a gente volta. O Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere do portal MA10. Nosso encontro amanhã está marcado. A gente se encontra depois do Bandeira 2, 7 horas da manhã aqui no Bom Dia. Vem aí o primeiro impacto e meio-dia tem o Hora D. Tchau, tchau.